Não mexe, que tá posicionado. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia. Bom dia a todos da ISKCON Rio. Reverências. Reverências, todas as glórias da Prabhupada. Só um segundo. Bom, Hare Krishna. Então, prazer, meu nome é Govinda Gopal Das. E eu sou Mohini Priya Devidasi. Vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam diária, aqui pelo Facebook da ISKCON Rio. Então, desde já agradecemos a participação de vocês. Sim, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse dia tão especial e auspicioso, falando sobre Krishna, conversando sobre ele em associação com os devotos. Nesse dia de Nityananda Trayodashi. Olá, bom dia Marcelo. Chegou agora o nosso primeiro telespectador. Então é verdade, como a Mohini comentou, hoje é o dia do advento de Shri Nityananda. Nityananda que é uma associada do Sr. Chaitanya. E a gente também no final vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos começar agora o estudo do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Samrupa Kadamahayam Dadati Swapatantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Taptakam Chanagourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Haripriye. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Temos mais gente que chegou aí, deixa eu ver se eu consigo achar quem são. Erinaldo, Jai Erinaldo, bom dia, Hare Krishna. E Marcelo, que se mantém aqui, parece que tem 5 pessoas vendo, mas só conseguimos ver o Marcelo. Seria bom a gente interagir mais no final, ver, né, de fato quem estão, porque o nosso tripé não está muito fixo, né? Então pode ser que destabilize aí o celular, mas muito obrigado desde já a todos que estão aí participando desse estudo diário. E vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 4, verso 14 e 15. O capítulo de hoje ele é intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya, o capítulo que está sendo lido, né? Então, como nós comentamos no começo, hoje é o dia do advento de Nityananda, que é uma encarnação de Krishna. E, ok, vamos aproximar aqui um pouquinho o celular. Já aumentamos o volume aqui. Eu vou tentar pegar o microfone, mas o Govinda pode falar um pouquinho mais alto também, né? Ok. Então, vamos fazer a leitura. Vou ler o verso em sânscrito, a tradução, são 2 versos e um com significado. Por favor, deem um feedback se o som está bom, se o som melhorou, beleza? Por favor. Então, vou ler o sânscrito primeiramente. Iti adritokta paramasya punsa Pratikshananu grahabhajanoham Snehotaroma Skalitaksharastam Muncham chucha pranjalirabhabhase. Bem, tradução de palavra por palavra. Obrigado pelo feedback, melhorou, né? Beleza, ótimo, obrigado pessoal. Então, Uddhava disse, ó Vidura, por ser
assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus, e por ele se dirigir a mim com muita afeição, minhas palavras desfizeram-se em lágrimas e os pelos de meu corpo se arrepiaram. Após enxugar minhas lágrimas, eu, com as mãos postas, falei assim. Então, só para contextualizar aqui o que está acontecendo nesse momento do Bhagavatam, é um diálogo muito doce mesmo, é doce como mel, assim, como que quase como se mel escorresse por esses versos do Bhagavatam, que é um diálogo muito doce porque ele é falado por um devoto puro de Krishna, que é Uddhava. Uddhava é um associado de Krishna, um primo de Krishna. Desculpa, estou um pouco gripado. Uddhava é um devoto puro de Krishna, um associado de Krishna, assim como Arjuna é um associado de Krishna, um amigo, né? E primo também. Uddhava, ele viveu em Dvaraka. Ele era consciente de Krishna desde a sua infância. E antes da partida de Krishna desse mundo, ele teve uma associação direta também com Krishna novamente, ele e Maitreya, de quem ele ouviu pessoalmente sobre a sua própria identidade. Uddhava, ele, apesar de ser um associado íntimo de Krishna, ele sabia que ele era a suprema personalidade de Deus, assim como Arjuna. Diferente dos habitantes de Vrindavana, como Yashoda, Nanda Maharaj, as Gopis, eles não sabiam que Krishna era Deus. É dito que o prema, o amor deles era tão grande, o amor deles encobria esse aspecto de opulência de Deus. Então, porque se esse aspecto de opulência de Deus se manifestasse, a proximidade que existia deles com Krishna, numa relação específica, seja de pai para filho, ou de amante, ou de amigo, ela se perderia. Então, realmente, os habitantes de Vrindavana, eles não viam Krishna como Deus, mas sim como um deles, como uma pessoa íntima. Assim como a gente tem amigos nesse mundo, nós não vemos essas pessoas como Deus. Do mesmo modo, os habitantes de Vrindavana viam Krishna como um dos seus associados e, obviamente, o associado mais querido. O som aumentou. O som ficou bom. Moinho trouxe um microfone aqui. Vou colocar o microfone para melhorar a qualidade do som. Então, a gente estava falando sobre os habitantes de Vrindavana, eles tinham uma relação tão íntima, tão próxima com Krishna, que algo é único mesmo, e toda manifestação cósmica, assim, é dito que o amor dos habitantes de Vraja por Krishna é único. Por isso que o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda, eles vieram propagar esse Vraja Bhakti, esse prema, esse amor que os devotos de Vraja sentem por ele. E Uddhava, ele também era um devoto puro, mas ele sabia que Krishna era a suprema personalidade de Deus, assim como Arjuna. No entanto, quando Krishna estava fora de Vrindavana, Uddhava foi até Vrindavana para poder ver esse amor, esse Vraja Bhakti, esse amor que os devotos de Vrindavana sentiam por Krishna. É dito que quando Krishna partiu de Vrindavana, entre aspas, né, porque é dito que Krishna nunca sai de Vrindavana, ele sempre permanece em Vrindavana. Então, quando Uddhava vai lá, ele vê isso de fato, porque apesar de que Krishna estivesse fisicamente fora de Vrindavana, ele permanecia ali, ele florescia no coração de seus devotos, que experimentavam o que é chamado tecnicamente de Vipralamba Seva, que é o serviço em separação. É dito que na plataforma absoluta não existe diferença entre servir em separação e servir em união com Krishna. É dito, inclusive, que servir em separação é ainda mais exaltado, porque a separação, essa saudade da separação, ela adoça mais ainda os relacionamentos entre amante e amado. Então, em Vrindavana, foi isso que Uddhava presenciou, e ele via assim o quanto os habitantes de Vrindavana, as Gopis, elas ficavam absortas pensando em Krishna, meio que imitando Krishna, os passatempos de Krishna, em samadhi, em absorção total nos passatempos de Krishna. E é dito que ele ficou um mês lá, ele foi levar
foi como um mensageiro de Krishna e assim, quando ele teve nesse período lá, ele fez um intensivão em debate Shastri, e sim, ele aumentou ainda mais a sua devoção por Krishna, vendo a devoção das gopis. Inclusive, Uddhava ora para que ele nascesse como uma grama em Vrindavana, para que ele pudesse assim, ser pisado pelos pés dos Vrajavasis, né? Então, assim, a Uddhava, inclusive em Vrindavana, tem um local chamado Uddhava Kunda, onde Uddhava ficou ali conversando com as gopis, né, vendo assim o quanto elas amavam Krishna. Então, Uddhava era um devoto muito especial e anteriormente ele já havia narrado aqui nos capítulos anteriores sobre as atividades de Krishna quando ele se aproxima de Vidura. Ele, apesar de saber que Krishna partiu desse mundo, ele começa a falar do nascimento de Krishna e como ele executou seus passatempos em Vrindavana, desde a sua infância. Então, é isso que a Uddhava se lembra, né, dos passatempos infantis de Krishna em Vrindavana, seus passatempos sobre-humanos. Tem até um ponto interessante para ver que o humor do devoto é o humor daquele que não se lamenta. Apesar da partida de Krishna para esse mundo, Uddhava fala dos passatempos de Krishna, de quando Krishna estava aqui. Porque para o devoto, Krishna não estar fisicamente presente não quer dizer que Krishna não está ali. O devoto consegue enxergar Krishna em tudo, em cada momento, em cada ocasião, mesmo que Krishna não esteja presente de corpo físico ali. Sim, de fato, né? Como o próprio Bhagavad Gita fala, Manmana Bhavamad Bhakto, Madhyajima Namaskuru, né? Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, né? Matita Madhyata Prana, Bodhayanta Parasparam, né? Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. Então é isso que a gente está vendo aqui. O diálogo entre Uddhava e Vidura é sobre Krishna. Quando dois devotos se encontram é para falar sobre Krishna. Eles não têm outra ocupação a não ser falar sobre Krishna. Então essa é a vida do devoto. Matita Madhyata Prana. Os pensamentos, o prana, o ar vital desse devoto reside em mim. Então o devoto ele inspira e expira Krishna, né? Porque o ar vital, o ar que nós respiramos é Krishna, a água que nós bebemos, Krishna fala, eu sou o sabor da água pura. Então tudo que o devoto vê, né, mesmo nessa criação material, isso remete Krishna para ele, né? Isso remete a ele Krishna, porque tudo é energia de Krishna. Então o devoto puro de Krishna, ele vê Krishna tanto dentro quanto fora de si, né? Como o Sr. Brahma fala, Brahma Samhita. Então, aqui esse diálogo entre Vidura e Uddhava. E Vidura, quem é Vidura? Vidura é uma grande personalidade. Vidura é um filho de Vyasadeva. Ele, assim, ele assim nasceu como filho de uma criada e ele era muito avançado, apesar de não ter exercido o papel real ali, né, não ter sido assim um kshatriya poderoso, porque ele não era assim, como se diz, ele era filho de uma Shudrani, né? Ele não pôde exercer essa função de kshatriya, um rei, mas ele era extremamente sábio, porque ele é uma encarnação de Yamaraja, né, o superintendente da morte, um devoto de Krishna, um semideus praticamente, e ele vem a esse mundo justamente para poder assim, se associar com Krishna. Então ele queria, quando Krishna veio a esse mundo, né, a gente sabe que antes dele vir, ele pede para que os semideuses venham à Terra. Então quando Krishna veio, assim, muitos semideuses estavam aqui presentes, e Vidura é um deles. E Vidura, ele era muito humilde, muito sábio, ele era o conselheiro dos Pandavas, ele salvou os Pandavas de muitas tentativas assim, por parte de Dhritarashtra, de assassiná-los, né? Então, Vidura era um conselheiro dos Pandavas e no final, quer dizer, antes de acontecer a batalha de Kurukshetra, Vidura aconselhou Dhritarashtra e Dronacharya a largarem assim, o apego, essa cobiça de querer usurpar o reino que não era deles por direito e dar aos Pandavas o que era deles por direito, que era o reinado, porque Yudhishthira seria o rei, o herdeiro natural do trono por ser filho de Pandu, né, o rei anterior, né, que morreu precocemente, era o pai deles.
Então, mas Dhritarashtra e Duryodhana, especialmente, não aceitaram esse conselho de Vidura e insultaram Vidura, e por isso ele viu isso também como um arranjo de Krishna. Ele não se lamentou devido a esse insulto, mas ele viu isso como sinal de Krishna para que ele saísse para peregrinar. Então, assim o Vidura fez, ele saiu para peregrinar, e ali ele passou por muitos locais sagrados, se encontrou com muitas pessoas santas, incluindo aqui Uddhava e Maitreya, né? Então, nesse caminho, nessa peregrinação, ele ouviu que ficou muito feliz porque ele viu que os Pandavas venceram a batalha de Kurukshetra, e ele também viu que Krishna partiu desse mundo, e ao se encontrar com Uddhava, ele ouve de Uddhava, um associado íntimo de Krishna, sobre a suprema personalidade de Deus, né? Então, eu vou ler o significado, a tradução, no caso do verso 14. Você quer ler? Sim. Uddhava disse: ó Vidura, por ser assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus, e por ele se dirigir a mim com muita afeição, minhas palavras desfizeram-se em lágrimas, e os pelos de meu corpo se arrepiaram. Após enxugar minhas lágrimas, eu, com as mãos postas, falei assim. Então vamos ler o verso seguinte. Kono ishate padasaroja bhajam sudurlabho riteshu chaturshu apiha tathapi naham pravrinomi bhumam bhavat padambhoja nishevanotsukaha. Vamos ler a tradução dele. Tradução: ó meu Senhor, os devotos que se ocupam no transcendental serviço amoroso a teus pés de lótus não têm dificuldade em obter nada dentro da esfera dos 4 princípios da religiosidade: desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Mas, ó grandioso, quanto a mim, prefiro ocupar-me apenas no serviço amoroso a teus pés de lótus. Posso ler o significado já? Significado dado por Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Aqueles que estão associados com o Senhor nos planetas Vaikunta obtêm todas as características do corpo do Senhor e parecem ser iguais ao Senhor Vishnu. Este tipo de liberação é chamado Sarupya Mukti, que é um dos 5 tipos de liberação. Os devotos ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor nunca aceitam o Sayudhya Mukti, ou fundir-se nos raios do Senhor, chamados de Brahma Jyoti. Os devotos podem atingir não apenas a liberação, como também qualquer sucesso dentro da esfera da religiosidade, do desenvolvimento econômico ou do gozo dos sentidos, chegando até o padrão dos semideuses nos planetas celestiais. Mas um devoto puro como Uddhava nega-se a aceitar todas essas facilidades. Um devoto puro quer simplesmente ocupar-se no serviço ao Senhor, sem considerar seu próprio benefício pessoal. Então, até aproveitando para já responder uma pergunta que a ISKCON Rio fez aqui, antes que a gente se distancie muito do tema e puxando o gancho com esse fato de ser citado aqui no significado devoto puro, a ISKCON Rio pergunta assim: mas a lamentação de um devoto puro ao sentir separação de Krishna não é transcendental? E aí, o que vocês acham? Com certeza é transcendental, porque a lamentação do devoto puro está voltada para Krishna. O devoto puro coloca Krishna no centro de sua vida, sabe da sua posição de servo de Krishna e vê Krishna como a suprema personalidade de Deus, como controlador, como desfrutador de tudo. Então, até no momento da lamentação, o devoto puro se lamenta por não estar associado com Krishna, mas de uma forma positiva, no sentido de que é um humor de separação que ele está colocando ali. Não é uma lamentação material, como a gente vê tantas vezes por aí, as pessoas que só reclamam por reclamar, ou que reclamam sem pensar numa solução. O devoto puro se lamenta quando se separa de Krishna, justamente para que Krishna esteja sempre nos seus pensamentos, que é a finalidade até daquela própria lamentação, é uma lamentação buscando a Krishna. Então, até nessa situação,
ele consegue estar perto de Krishna e estar diante de Krishna. Então é uma lamentação transcendental, não é uma lamentação material, como a gente vê e muitas vezes experimenta por aí. Lamentação yoga. Yoga da lamentação. Diríamos assim, né? Uma lamentação que nos conecta a Krishna, né? Sem dúvida, não que nos separa, né? Bom, você quer continuar? Você estava comentando? Eu acabei a leitura do significado aqui. Eu vou repetir para vocês os dois versos, tanto 14 quanto 15 na sequência. O 14 diz assim: Uddhava disse, ó Vidura, por ser assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus, e por ele, Deus, se dirigir a mim com muita afeição, minhas palavras desfizeram-se em lágrimas e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Após enxugar minhas lágrimas, eu, com as mãos postas, falei assim: ó meu Senhor, os devotos que se ocupam no transcendental serviço amoroso a teus pés de lótus não têm dificuldade em obter nada dentro da esfera dos 4 princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Mas, ó grandioso, quanto a mim, prefiro ocupar-me apenas no serviço amoroso a teus pés de lótus. Muito bom. Então, a gente vê assim que nesse significado, no significado e no verso, sobretudo nesse último significado, no primeiro, a gente vê, né, que Uddhava era um devoto puro, porque ele estava em bhava, sintomas de êxtase se manifestaram no corpo dele a obter lembrança de Krishna, né, como lágrimas e os pelos de seu corpo, lágrimas fluindo de seus olhos, os pelos do seu corpo se arrepiaram. Então a gente vê que, né, de acordo com a Néctar Devoção, esses são sintomas de bhava. Então isso mostra que ele estava manifestando sintomas de uma pessoa que estava muito próxima de Krishna, né? Espiritualmente falando. E o Senhor, desculpa, eu li aqui o significado, o verso, mas na verdade, nesse verso aqui, que a gente leu o segundo, ele fala que para aquelas pessoas que estão ocupadas no serviço transcendental ao Senhor, Dharma, Artha, Kama e Moksha batem na porta do devoto, né? Elas assim são subserventes do devoto puro, mas no entanto o devoto puro ele não está interessado em Dharma, Artha, Kama e Moksha como meta. Obviamente que como meio para alcançar Bhakti isso é muito favorável, né? Como por exemplo Dharma, religiosidade, ética, princípios éticos, morais, nós seguimos tudo isso, né? Dharma, é dito que os 4 pilares do Dharma são compaixão, veracidade, pureza e austeridade. Então, o devoto de Krishna puro, ele pratica esses pilares do Dharma, esses princípios éticos e morais, né? Como não intoxicação, não promiscuidade, não jogos de azar e não consumo de carne, peixe e ovos. Então, cada um desses não estão ligados, princípios morais estão conectados com esses princípios éticos que mencionamos, né? Então, são esses 4 pilares que sustentam o Dharma, né? A religiosidade. Então, isso surge de uma forma muito natural para aquele que pratica Bhakti Yoga, e mesmo que o devoto não consiga ali manter esses 4 pilares, estritamente falando, ele ao desenvolver sua devoção por Krishna, isso vem como consequência, né? Bem como Dharma, Artha, desenvolvimento econômico também. Krishna fala no Bhagavad Gita que ele dá o que falta e preserva o que tem. O devoto puro de Krishna, Krishna se encarrega desse devoto puro. A gente vê no caso de Sudama Vipra, que era um devoto puro, digamos assim, só que ele estava um pouco apegado à renúncia, era um brahmana, e ele era casado com uma esposa que estava querendo algumas facilidades materiais e ele não tinha para oferecer porque ele era muito renunciado, e a esposa fala: vai ter com Krishna, porque ele é o rei de Dwaraka, vai lá pedir para o seu amigo alguma facilidade material para a gente melhorar a nossa condição de vida. E Uddhava foi por causa da esposa dele, não por ele, Sudama Vipra. Mas ele foi com muita vergonha, porque como assim ele vai se aproximar de Krishna para pedir algo para Krishna?
E então ele vai lá e ele não tinha nem o que oferecer para Krishna. Geralmente quando você vai ao templo, segundo a devoção, a etiqueta, a Vaishnava, é você levar algo para Krishna, não ir de mãos vazias. Nem que seja uma flor, ou água, ou fruta, alguma fruta, ou uma doação, o que quer que seja. É importante o devoto não chegar no templo de mãos vazias. Isso é cultura, é etiqueta. Só que Sudama Vipra era tão pobre que ele pegou uns arrozinhos quebrados que tinha na casa dele e colocou num saquinho e levou para casa de Krishna, no palácio de Krishna. Só que quando ele chegou, ele só tinha aquele presente pobrezinho, ele colocou atrás das mãos assim, e quando Krishna pessoalmente foi recebê-lo no portão da sua casa, Krishna perguntou: o que você tem? Ele ficou muito feliz, primeiro porque ele viu Sudama visitando ele. Depois ele perguntou: o que você tem atrás de você? O que você está escondendo? Ele falou: não tenho nada, não. Mas ele deu para Krishna, e quando Krishna comeu aquele arroz, ele ficou em êxtase, né? Porque aquele arroz tinha bhakti, a oferenda que ele trouxe para Krishna tinha devoção. E aí Krishna recebeu ele com muita honra, colocou ele na sua própria cama, lavou seus pés, abanou ele e Rukmini, serviram o próprio devoto dele, né? Então, e a gente vê assim o quanto o devoto é adorado por Krishna, o quanto o devoto Krishna ele sente prazer em servir e honrar o seu devoto puro, como Sudama Vipra. E Sudama não pediu nada, né? Acabou que Sudama não pediu nada, ele esteve com Krishna ali e voltou. Quando ele voltou para casa, a casa dele tinha se transformado num palácio, né? Toda a opulência se manifestou na casa de Sudama Vipra. Então a gente vê assim que Krishna dá o que falta e preserva o que o devoto tem, né? E Dharma, Artha, Kama, e consequentemente ele vai ter prazer consciente de Krishna, ele vai poder desfrutar de coisas materiais em consciência de Krishna. Enfim, os devotos eles comem, cantam, dançam, têm o melhor tipo de associação, frequentam bons locais, mas tudo isso com Krishna no centro. E moksha, liberação, sem liberação da influência dos três modos na natureza material, não se pode praticar serviço devocional puro. Inclusive, Krishna fala no Bhagavad Gita que Brahma Bhuta, esse estágio de Brahman, a realização de Brahman, que é a liberação, é o começo do serviço devocional. Isso Krishna explica no capítulo 18. Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakakshati Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Krishna fala que para aquele que alcançou essa plataforma de Brahman, ele nunca se lamenta nem deseja ter nada. E ele é equânime para com todas as entidades vivas. E nesse estágio, em que ele não se lamenta mais, né, como a gente falou no início, ele passa a prestar serviço devocional puro. Então, ou seja, essas quatro metas da vida humana, o devoto ele não descarta, pelo contrário, ele inclui na consciência de Krishna, mas ele não as tem como meta, mas sim como meio para alcançar prema, amor puro por Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu enfatizou muito isso, prema pumarta mahan, ou seja, o quinto purushartha, a quinta meta da vida humana, que é prema, amor puro por Krishna. E então, assim, a gente não rejeita essas quatro metas, mas a meta última para ele é prema, é esse amor puro. E é isso o que fala muito aqui nesse significado. Me lembrei também, né, quando a Mohini estava lendo o significado, daquele verso famoso de Rupa Goswami, em que ele define Bhakti. Eu vou ver se eu me lembro. Anyabilasta shunyam gyana karmadi anavritam anukulyana krishnanu shilanam bhaktirutama. Ele fala que Bhakti pura, serviço devocional puro, ela é livre de karma e de jnana. Ou seja, karma não é que a gente não executa a ação, nós executamos a ação em consciência de Krishna, mas esse karma é a atividade frutiva. Né? Bhakti pura, ela está livre do desejo de desfrutar do resultado do nosso trabalho. Né? Ele serve Krishna desinteressadamente. Né? Ahaitukya pratihata e ayatma suprasidati. Né? O Bhagavatam define Bhakti também como sendo imotivada e ininterrupta para satisfazer o eu completamente. E ele também fala Gyana Karmadi Anavritam, livre também de Gyana. Ou seja, Gyana não é que nós não estudamos a filosofia da consciência de Krishna, nós cultivamos conhecimento, mas esse conhecimento é um meio para alcançar Krishna. Né? Então, Gyana... Mas esse conhecimento que ele fala, é livre desse Gyana, é o desejo de liberação impessoal. Né? Aquele Gyana
assim, o conhecimento, especulação filosófica. E é o que fala aqui nesse significado. Prabhupada comenta, né, que o devoto ocupado no transcendental serviço amoroso ao Senhor nunca aceita Sayodhya Mukti. Né? Então, para ele, esse jnana que tem como meta Sayodhya Mukti, que é a liberação pessoal, o devoto rejeita. Mesma liberação. Mesma liberação pessoal, Chaitanya Mahaprabhu fala, né? Nadanana janana sundarim kavitam vajagadisha kamaye mamajamani janmanishwari bhavata bhakti ahaitu kirtayi. Então, o que Chaitanya Mahaprabhu fala? Eu só quero serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Né? Então, essa é assim, a essência da nossa filosofia. Chaitanya Mahaprabhu enfatiza isso no Shikshashtaka. Eu só quero serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Né? Sim. É isso mesmo, é muito inspirador captar, através dessa leitura, tanto dos versos quanto do significado, como o devoto puro se comporta, o que ele pensa, o que ele faz, como ele age. E aqui a gente consegue ver vários pontos. Ali, no verso 14, o Deva disse: ó Vidura, por ser assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus. Então, muito ligado a tudo que o Govinda comentou também, o devoto se vê sempre favorecido por Krishna, qualquer que seja a situação, mesmo em situações de desespero, mesmo em situações desafiadoras, o devoto puro se sente muito favorecido por Krishna, porque vê a misericórdia de Krishna em cada momento e sente que até os momentos de desfavorecimento, Krishna está ali, colocando a sua misericórdia. O devoto acredita até que merecia passar por mais questões desafiadoras, mas vê que é pela misericórdia de Krishna que ele realmente está conseguindo superar aquilo, ou que está tendo aquele tipo de ação ali, que está dentro daquele tipo de ação. E aí também sobre a importância da associação. Aqui a gente vê o quanto Uddhava e Vidura estavam se iluminando e o quanto Uddhava fala de Krishna para Vidura. Então, também, para que o devoto alcance o serviço devocional e para que o devoto se ocupe em serviço devocional, que é uma parte super importante do estudo e da prática do conhecimento transcendental, ele precisa estar em associação com outros devotos. Então, eu me lembro muito de quando eu cheguei no templo e comecei a querer ajudar ali, os devotos iam me ocupando e me trazendo para perto mesmo. Então, que a gente possa se lembrar da importância de estar com os devotos, da importância de ter associação e de dar associação também para aqueles que estão chegando ou para aqueles que já têm aí uma caminhada, porque é através dessa associação que os devotos iluminam-se uns aos outros, podem ter a oportunidade de falar de Krishna e de serem ocupados em serviço. Isso é muito importante, né? Essa continuidade do serviço devocional, a continuidade do Bhagavatam, ela se faz pela força do serviço devocional do devoto puro de Krishna. A gente vê que Srila Prabhupada é esse representante maior de Shukadeva Goswami para a gente, representante maior de Krishna, representante maior de Sr. Chaitanya e de Sr. Nityananda. Porque se não fosse o esforço de Srila Prabhupada em vir para o Ocidente e nos trazer essa mensagem, esse presente inigualável, não estaremos aqui hoje falando sobre Krishna. E eu tenho certeza que muitos, assim, talvez que estejam aqui assistindo, eu vi aqui o Lila Das, que é o Lila Das de Porto Alegre, né, que é assim, um grande pilar do movimento lá em Porto Alegre, ele e a esposa. Eu conheci eles em 2004, quando eu fui lá na lancheria, vi o restaurante Govinda, assim, incrível o trabalho que eles fazem, bem como a adoração que eles mantinham lá, de Jagannatha, Baladeva, Subala e Gaura-Nitai, em cima do restaurante, um templo maravilhoso de Krishna. Então, assim, imagina quantos devotos eles já não devem ter, quantas almas eles não devem ter conectado aos pés de lótus de Krishna, do Sr. Chaitanya e Nityananda. Então, assim, tenho certeza que dirá Paraveon Prabhu, enfim, e outros que estão aqui, né? Eu não estou realmente conseguindo visualizar todos por enquanto. Tem né? vários, Fernando, Marcos, Alexandre, Marcelo, tem pessoal ali em cima também que não comentou, mas que está aí online.
e que estão prestando serviço devocional nesse momento, ouvindo sobre Krishna, usando o seu tempo precioso para se conectar com conhecimento transcendental, para estarem presentes aqui nesse satsanga virtual, porque agora com o advento da internet, mesmo não conseguindo estarmos presentes ao vivo, existem essas ferramentas, então o serviço devocional está sendo prestado, sendo feito ali por essas pessoas todas. Sim, como eu estava comentando, né, assim, algumas pessoas já tiveram essa experiência de conectar outras pessoas aos pés de Lorde Krishna pela graça de Prabhupada, porque o que a gente faz é unicamente tentar ser instrumentos nas mãos de Srila Prabhupada. Isso é muito maravilhoso, né, a oportunidade que a gente tem de fazer parte da missão do Sr. Chaitanya e do Sr. Nityananda, porque assim, a nossa teologia é uma teologia viva, o Bhagavatam é vivo, né? O Chaitanya Charitamrita continua, o Bhagavatam continua. Então, tudo que eles estão fazendo aqui, nós continuamos fazendo tal qual eles ouviram de Krishna, nós estamos ouvindo deles, que ouviram de Krishna, e nós estamos compartilhando, né, assim como eles ouviram de Krishna, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração, porque Prabhupada, ele representa o Guru Parampara, ele é o representante empoderado de Chaitanya Mahaprabhu, então ele trouxe conhecimento puro, inadulterado. Então, assim, passar esse conhecimento adiante sem adulterar nada é uma grande bênção, né? E assim, quantos de nós não foi assim fruto, obviamente, todos nós somos frutos da misericórdia de algum devoto que teve compaixão de nós, que deixou um livro ali perdido num sebo, no meu caso, eu encontrei um livro de Prabhupada no sebo, e aquilo me conectou com a consciência de Krishna de uma forma pura. E depois, como eu ainda não era, quer dizer, ainda não sou puro, mas como eu não entendia nada mesmo, só através do livro não dá, né? A gente precisa se aproximar dos devotos, ter associação com os devotos para entender o que é o serviço devocional puro, né? Então eu fui ao templo, enfim, e obviamente antes disso eu me conectei com os devotos através de um Harinama nas ruas. Então, assim, essa compaixão é a característica da missão do Sr. Chaitanya. E essa compaixão não pode deixar de existir, porque desenvolvendo essa compaixão, nós satisfazemos o Sr. Nityananda. E por satisfazer o Sr. Nityananda, nós nos tornamos felizes como ele. Né? Como Narottama Thakura ora, Prabhu Nityananda, Premananda Sukhi, Kripabolokana Koroami Borodukhi. Ele fala que Nityananda está sempre experimentando a bem-aventurança proveniente de Prema. E Nityananda, Narottama Thakura ora para que ele possa se tornar feliz, obtendo essa misericórdia do Sr. Nityananda. E a gente só pode ser feliz nesse mundo mesmo satisfazendo Krishna, porque nós somos partes integrantes de Krishna. E para satisfazer Krishna, nós precisamos da misericórdia do mestre espiritual. Tem até uma pergunta sobre isso aqui da ISKCON Rio. Por que se diz que Nityananda Prabhu é mais misericordioso do que o próprio Senhor Chaitanya? A gente tem um grande exemplo, assim, um passatempo que mais me vem em mente é o passatempo de Jagai Madai. Claro que Chaitanya Mahaprabhu ele poderia libertar Jagai Madai diretamente, sem a intervenção de Nityananda, entre aspas, né? Mas Chaitanya dá os créditos para Nityananda, que não é diferente de Krishna, né? E não é diferente de Chaitanya. Nityananda e Chaitanya não são diferentes, e ao mesmo tempo são, né? Ao mesmo tempo, Prabhupada fala que qual é a diferença entre Krishna e Balarama? A diferença é a cor, né? Então, um ele está servindo o outro, né? Então, assim, Nityananda ele serve Chaitanya, e Balarama, bem como Balarama ele serve Krishna, né? Então, assim, sobre Nityananda, eu queria... Só um detalhe sobre essa pergunta da misericórdia, isso está muito ligado também ao papel do Guru, ao papel do mestre espiritual, que é muito misericordioso para oferecer a vida, para nos dar o conhecimento transcendental, para nos dar acesso a essa filosofia. E aí, inclusive, ao longo desse capítulo 4, que nós estamos estudando no Srimad Bhagavatam, nós vemos várias falas de Uddhava mencionando Krishna como mestre espiritual. Então, ele menciona que eu estudei o caminho do entendimento do conhecimento do eu com o meu mestre espiritual. Também cita Krishna como mestre espiritual dos 3 mundos. E quando
ele faz isso, nós vemos que realmente Uddhava buscava iluminar a Vidura, conectando Vidura com o conhecimento transcendental vindo de Krishna. Inclusive, depois, Vidura pede mais explicações sobre o conhecimento transcendental e Uddhava pede que Vidura se dirija a Maitreya, que é um sábio, um devoto sênior, um devoto com mais idade, com mais capacidade. Por conta disso, inclusive colocando ali todo o respeito dele para com Maitreya. Então, sobre essa pergunta, dá para a gente relacionar muito essa misericórdia, inclusive conectando com esse passatempo de Jagai Madai que Govinda citou, com a misericórdia do mestre espiritual, que busca trazer o conhecimento e coloca tudo à disposição de Krishna para poder levar Krishna para as pessoas, para quem está interessado, para poder realmente fazer a diferença para aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas. Sim, Chaitanya Mahaprabhu, ele queria salvar a todos e ele instruiu Nityananda a fazer isso junto com Haridas. E Chaitanya e Nityananda não deixaram de pregar para os mais caídos, Haridas e Nityananda não deixaram de pregar para os mais caídos, que eram Jagai Madai, né? Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe desse passatempo, mas acho que é basicamente isso que a Mohini falou mesmo, porque Nityananda ele atua como mestre espiritual, né? Esse intercessor, essa pessoa que faz, nos conecta com Krishna. A ponte, né? É a ponte, né? Que nos conecta realmente com Krishna, no caso com Chaitanya. Então, para entender mesmo os passatempos de Radha Krishna, nós precisamos da misericórdia do mestre espiritual, que é o representante de Nityananda Prabhu. Né? Então, isso é Guru Tattva, né? Assim, Balarama Tattva, Nityananda Prabhu não é diferente de Balarama, né? Que é o mestre espiritual original. Né? Então, não sei se a gente tem mais uns minutinhos, se você quiser falar algo mais. Não, né? Eu trouxe aqui uma aula de Prabhupada no dia que ele deu em... Tem duas, na verdade, mas eu queria meter apenas uma, que é a menor. Foi realizada em Los Angeles no dia 31 de janeiro de 1969. Como a gente segue o calendário lunar, a data no calendário solar varia. Então, nesse dia que Prabhupada deu a aula, o Nityananda Trayodashi caiu no dia 31 de janeiro. Olha só. Então, Prabhupada ele cita aqui uma canção de Narottama Das Thakura, que Narottama Das Thakura foi associado, não se associou diretamente com Chaitanya Nityananda, mas é dito que Narottama, Chaitanya Mahaprabhu deixou toda a Shakti dele impregnada no rio Padma. Então, quando ele falou para Padma, o rio Padma, que quando Narottama se banhasse ali, ele desce essa Shakti dele, essa energia espiritual para Narottama. Então, quando Narottama foi peregrinar, ele se banhou no rio Padma, e as águas do rio Padma transbordaram, e ela reconheceu que essa personalidade era Narottama. Enfim, Narottama ele não teve associação direta com Chaitanya Nityananda, mas ele sempre estava experimentando esse sentimento de separação dos dois irmãos transcendentais, e ele foi também muito instruído por Janavi Devi, que é a esposa do Senhor Nityananda, que após a partida de Gaura do planeta, ela se tornou a guru preeminente, a Acharya, né? Ou Acharani, né? Talvez em sânscrito, enfim, o feminino de Acharya. Então ela se tornou a guru preeminente naquele momento. E Narottama Das Thakura realizou o primeiro Gaura Purnima, o primeiro aniversário do Senhor Chaitanya. E nesse Gaura Purnima, além de instalar a deidade do Senhor Chaitanya, ele também colocou muitas canções sobre a apreciação de Janavi Devi. Então a gente vai ver aqui uma canção que Prabhupada traz do Prarthana, que é um livro de canções de Narottama. Então esta canção, Prabhupada diz, de Narottama Das Thakura, um grande acharya da Gaudiya Vaishnava Sampradaya, ele escreveu muitas canções sobre a filosofia Vaishnava, as quais são aprovadas como em completa consonância com as instruções védicas. Nesta canção, Narottama Das Thakura está cantando. Ele fala sobre os pés lótus do Senhor Nityananda. Ele fala, Nitaipada Kamala Koti Chandra Shushitala Je Chayai Jagata Jurai. O mundo inteiro está sofrendo sob o ardente incêndio da existência material, mas todos podem se refugiar aos pés lótus do Senhor Nityananda para encontrarem alívio, pois tais pés são suavizantes, tão suavizantes quanto 10 milhões de luas.
Hoje é aniversário do Senhor Nityananda, de maneira que devemos apreciar esta instrução de Narottama Das Thakura, de que, a fim de obter alívio das dores do incêndio abrasador da existência material, o indivíduo deve refugiar-se aos pés de lótus do Senhor Nityananda, porque eles são tão refrescantes quanto os raios lunares de milhões de luas combinadas. Isto significa que o indivíduo deve imediatamente encontrar a atmosfera pacífica, assim como, se um homem que trabalhou o dia todo coloque-se sob o luar, ele se sente aliviado. Analogamente, qualquer materialista que se coloque sob o refúgio do Senhor Nityananda imediatamente sentirá esse alívio. Então, assim, os pés de lótus do Senhor Nityananda são comparados a pessoa que entra em contato com esses pés de lótus, ela recebe um frescor comparado ao frescor de milhões de luas. Então, assim, nesse mundo material, nós estamos sendo o tempo todo... O que você está lendo aí? Esta live não tem hora para acabar. Haribo, Nityayanda Trayoda Shiki Jai. E já era Masaka, que também mandou reverências aí, já Srila Prabhupada. Então é dito que esse mundo material comparado a um incêndio em chamas, uma floresta em chamas. E o mestre espiritual, ele é comparado a uma nuvem carregada de chuvas. Essas chuvas, ela, assim como o sol, ele forma nuvens, né? A partir da água do oceano. Então, o mestre espiritual, ele recolhe essa misericórdia do oceano de Krishna, que é Karuna Sindhu, ele é um oceano de misericórdia. Então, o mestre espiritual, ele pega a nuvem da água do oceano, ele é formado a partir da água do oceano, da misericórdia de Krishna, e ele distribui assim as chuvas nesse incêndio florestal, que é essa existência material. Então, os pés de lótus do Senhor Nityananda, eles são assim, a misericórdia do Senhor Nityananda, ela é espalhada pelo mundo através do mestre espiritual. E assim ele nos ensina a ter misericórdia também. Com essa chuva, ele nutre a nossa semente de Bhakti, permitindo com que as boas qualidades de Bhakti do processo do serviço devocional realmente floresçam em nós. Sim, realmente, o mestre espiritual, ele não só ele distribui isso, mas ele nos ensina a compartilhar esse conhecimento a partir do movimento de Mahaprabhu Kirtanya Nritya Gita, né? Ele está sempre ocupado em êxtase, participando do Kirtana de Mahaprabhu, né? E ensinando com seu próprio exemplo, como um acharya, aquele que faz da sua vida o seu próprio exemplo. Exato. Então, continuando, o Prabhupada diz: Reno Nitai, Binebhai, Radhakrishna Paitenai, Dridakori Dharo Nitai Par. Ou seja, a tradução é a seguinte: Senhor estamos falando, Prabhupada comenta ele cita esses versos e comenta na aula dele. Para aquele que está ansioso por voltar ao lar, voltar ao Supremo, e se associar, e ser um associado de Radha Krishna, a melhor política é refugiar-se em Nityananda. Narottama, então a melhor política é refugiar-se em Nityananda. Então essa é a nossa política, de se refugiar em Nityananda. Não temos outra política, nosso partido é Gaura Nitai. Narottama então prossegue: Se Sambandha Nahijai, Brida Janma Gelotar. Alguém que não foi capaz de entrar em contato com Nityananda deve ser considerado como alguém que simplesmente arruinou sua valiosa vida. Britama Janma Gelotar, arruinou Gelotar, sua vida Janma, por nada, Brita. Porque não teve alguma conexão com Nityananda. O nome Nityananda significa eterno prazer. O prazer, pela composição de Nitya, eterno, e Ananda, prazer. O prazer material, em distinção, é temporário. Por conseguinte, aqueles que são inteligentes não estão interessados no prazer oscilante do mundo material. Então, assim, a forma de vida humana é muito rara. Então, nós não podemos desperdiçá-la. Ou seja, o verdadeiro proveito da vida humana é tirado quando nós entramos em contato com o Senhor Nityananda. Se a gente não entra em contato com o Senhor Nityananda nessa vida, a nossa vida humana é desperdiçada, né? Então, todos nós, como entidades vivas, estamos buscando por prazer. Mas o prazer que estamos buscando é oscilante, temporário. Isto, portanto,
não é prazer, senão que o verdadeiro prazer é Nityananda, prazer eterno. Então, qualquer um que não tenha entrado em contato com Nityananda deve ser tido como alguém que arruinou sua vida. Então, vale lembrar assim, que Nityananda é esse princípio, né, do mestre espiritual. Então, assim, nós não podemos limitar a misericórdia do Senhor Nityananda apenas aos devotos Hare Krishna, né? Nityananda, ele se manifesta nesse mundo como Jesus Cristo e outros grandes mestres que estão aí, assim, buscando realmente nos conectar aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, né? Ou nos conectar com o conhecimento espiritual, né? Narottama Das Thakura usa aqui uma palavra muito séria. Quer continuar vendo? Narottama Das Thakura usa aqui uma palavra muito severa, Seipashu Borodurachar. Ele diz que semelhante ser humano é um animal incontrolável. Existem alguns animais que não podem ser domesticados e qualquer um que não tenha entrado em contato com Nityananda deve ser considerado um animal indomado. Por quê? Nitaina Bolilo Mukhe. Ele jamais proferiu o nome de Nityananda, Emadilo Samsara Sukhe, e se imergiu na felicidade material. Vidya Kule Ki Koribetar. Esse patife não se pergunta: o que minha educação, minha família, minha tradição ou minha nacionalidade farão por mim? Essas coisas não o podem ajudar, haja vista que são todas coisas temporárias. Se desejamos prazer eterno, temos que entrar em contato com Nityananda. Vidya significa educação e Kula significa família ou nacionalidade. Então podemos ter uma excelente conexão familiar, ou podemos ter muitíssimo prestígio nacional, mas após o término deste corpo, essas coisas não nos ajudarão. Levarei meu trabalho comigo e, de acordo com esse trabalho, terei de aceitar forçosamente outro tipo de corpo, o qual pode não ser um corpo humano. Então, essas coisas não podem nos proteger ou nos dar o prazer verdadeiro. E aqui a gente vê o quanto o mestre espiritual, o Nityananda, nos conecta com o presente mais inigualável de todos, como o Prabhupada até permitiu que o primeiro templo, a lojinha que eles alugaram lá nos Estados Unidos, mantivesse essa placa, que era uma loja de presentes inigualáveis, porque de fato o conhecimento transcendental é o presente maior, mais precioso que uma pessoa pode receber, conectando ela realmente ao propósito da vida humana, que é indagar sobre a existência, é buscar conhecer a Deus, é buscar firmar e buscar ter novamente esse relacionamento amoroso com Deus. E aí, continua aqui. Narottama Das Thakura em seguida afirma Ahankare Mata Hoya. O indivíduo fica louco atrás de falso prestígio e falsa identificação. A falsa identificação com o corpo e o prestígio do relacionamento corpóreo se chamam Ahankare Mata Hoya. Nitaipada passaria. Devido a estar louco em busca desse falso prestígio, o sujeito pensa: quem é Nityananda? O que ele pode fazer por mim? Eu não me importo com ele. Então, esses são os sinais do falso prestígio. E o resultado é que a satere satya kori mani. Aceitamos como real aquilo que é falso. Por exemplo, aceitamos este corpo como eu, malgrado não sermos este corpo. Com falsa identificação, enredamo-nos cada vez mais. Assim, alguém que se envaidece com falso prestígio aceita algo errado como certo. Ele então diz, Nitayer Koruna Habe, Brajeradha Krishna Pabe. Se você é realmente sério quanto a voltar ao lar, voltar ao Supremo, por favor, busque pela misericórdia de Nityananda. Dharu Nitaicharana Dukani. Agarre aos pés de lótus de Nityananda. Então, o poeta em seguida diz, Nitayer Charana Satya, a pessoa talvez pense que, assim como neste mundo material, agarramos-nos a muitíssimos refúgios que em seguida mostram-se falsos, talvez os pés de lótus do Senhor Nityananda também se mostrem falsos. Narottama Das Thakura, todavia, garante que Nitayer Charana Satya, eles não são falsos. Como Nityananda é eterno, seus pés de lótus também são eternos. Tahara Sevaka Nitya. E qualquer um que adote o serviço a Nityananda também se torna eterno. A injunção védica é que, sem ser eterno, ninguém pode servir o eterno. Sem ser Brahman,
né? Como a gente falou anteriormente, Brahma Bhuta, para aquele que está situado nessa posição de Brahman, ele passa a prestar serviço devocional puro. Até então, nosso serviço devocional ele é mesclado, né, com os modos da natureza material. Ninguém pode aproximar-se do Brahman Supremo sem ser Brahman. Assim como, sem ser fogo, ninguém pode entrar no fogo, ou sem ser água, ninguém pode entrar na água. Sem ser completamente espiritualizado, ninguém pode entrar no reino celestial, no reino espiritual. Nitayer Charanasatya, se você se agarrar em Nitayer, os pés de lótus de Nityananda, você imediatamente se tornará espiritualizado. Caso você toque a eletricidade, por exemplo, você naturalmente é eletrificado de imediato. De maneira similar, Nityananda é a felicidade eterna. Logo, se você tocar Nityananda, você, de um modo ou de outro, também se tornará eternamente feliz. Vejam só, que especial. Tahara Seva Kanitya, todo aquele que destarte, que entra em contato com Nityananda, torna-se imortal. Narottama Boroduki Nitayer Morokorosuki Rakoranga Charena Pasha. Por fim, Narottama Das Thakura, o compositor desta canção, está apelando a Nityananda. Meu querido Senhor, estou muito infeliz. Então, por favor, faze-me feliz e bondosamente me mantenha ao lado de teus pés de lótus. Esta é a essência dessa canção. Ou seja, todos nós buscamos por felicidade nesse mundo, só que nesse mundo material, esquecidos da nossa verdadeira posição constitucional de servos eternos de Krishna, de almas espirituais, de seres eternos, buscam infelicidades em coisas temporárias. Então essa é a grande ilusão, esse é o papel de Maya. E o Guru, o mestre espiritual, e Nityananda Prabhu, eles vêm para realmente nos tirar dessa ilusão de querer buscar felicidade em coisas temporárias. Isso, de fato, só nos causa frustração, nascimento após nascimento, e, consequentemente, nos prende a esse mundo material, no ciclo de Sansara. Então, só para finalizar, numa outra aula, Prabhupada também fala que em Nityananda, ele cita também uma outra canção de Narottama Das Thakura, ele diz, Brajendra Nandana Ei Shati-Suta Hailesei. Aquele que anteriormente foi o filho de Nanda Maharaj apareceu como filho de Shati Devi. Né? Então, em outras palavras, Krishna apareceu como Shri Chaitanya Mahaprabhu e Balarama Balarama Haila Nitai, idem. Balarama, por sua vez, apareceu como Nityananda Prabhu. Né? Então, finalizando mesmo agora, né, só pegando uma outra parte aqui, onde Prabhupada fala que Balarama é Guru Tattva. A gente já falou, mas enfim, eu queria repetir as palavras de Prabhupada. Isto é, Balarama representa o Guru. Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Pela misericórdia do Guru, recebemos a misericórdia do Senhor Supremo. Logo, se queremos entender Chaitanya Mahaprabhu, se queremos entender Krishna, temos que nos refugiar em Balarama. Então, essa é uma instrução que fica aqui para a gente, né? Que sem a misericórdia de Balarama ou do mestre espiritual não podemos compreender Krishna, né? Ou sem a misericórdia de Nityananda. Sim, então, muito obrigada pela presença, participação, que a gente possa meditar nessas palavras de Prabhupada e levar com a gente ao longo de todo o dia hoje o exemplo desses grandes Vaishnavas e não só no dia de hoje, que a gente possa levar adiante na nossa vida, sempre colocando em prática os ensinamentos e que isso nos entusiasme cada vez mais a nos debruçarmos sobre o conhecimento transcendental. E que possamos também meditar, desenvolver uma gratidão, né? Eu acho que hoje é o dia assim, da gratidão, a gente realmente meditar assim, o quanto os acharyas fizeram por nós, assim, quanto sacrifício, quantas austeridades eles fizeram, assim, a gente, é inconcebível assim, o quanto eles fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje ouvindo esse conhecimento transcendental. O que dirá, só Prabhupada, só a gente meditar o que Prabhupada fez para trazer esse conhecimento para a gente, né? Quantas noites sem dormir, quantos jejuns ele não fez, assim, quantas viagens ele fez sem poder, mesmo a viagem da Índia para o Ocidente, a primeira, no navio, ele passou por 3 infartos, sabe, podia morrer, não tinha nenhum médico ali, ele, assim, foi roubado, ficou como um mendicante em Nova York, sem nenhum recurso financeiro, praticamente, assim, ficou como um mendigo. É só ver o filme de Prabhupada, vale a pena ver esse filme, para quem não viu, sobretudo, é o mantra, o movimento, o som começou tudo, assim,
sabe, Prabhupada realmente ele é um representante empoderado do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda, e assim como Prabhupada, Nityananda se tornou famoso salvando Jagai Madai, Prabhupada ele se tornou ainda mais famoso porque ele salvou milhares de Jagai Madais e ainda continua salvando pela misericórdia do Senhor Chaitanya e Nityananda. Então, realmente, eu acho que hoje em dia a gente meditar na gratidão, ter gratidão mesmo por Srila Prabhupada, pelo Senhor Chaitanya, pelo Senhor Nityananda, que realmente vieram no mundo espiritual para nos salvar aqui nesse mundo, né, de Maya, né, de ilusão. Eu acho que isso está muito conectado com a pergunta que o Marcelo Magalhães fez. Como podemos nos conectar verdadeiramente com Nityananda? Então, conectando essa pergunta ao que o Govinda falou, conecte-se com Srila Prabhupada, com a vida dele, com o exemplo que ele deu, com todo o conhecimento transcendental que ele moveu barreiras para nos trazer e que vem aí ao longo de tanto tempo mantendo Prabhupada vivo. Então, a conexão com Srila Prabhupada é o que realmente vai nos trazer todo esse conhecimento transcendental que nós almejamos, toda essa conexão com os grandes Vaishnavas que nós almejamos também. Acho que essa conexão com os livros de Srila Prabhupada, né, Marcela, assim, que são uma fonte de bênçãos mesmo para toda a humanidade. Sim, os livros. Os livros e os devotos, né? Você viu você no domingo no templo e servindo o prasada. Então, isso é a misericórdia do Senhor Nityananda. Isso é uma conexão direta com o Senhor Nityananda. O Senhor Nityananda, pessoalmente, ele organizava grandes festivais de prasada e distribuía prasada para milhares e milhares de pessoas, banquetes suntuosos. Ele ocupava os discípulos em fazer isso, tanto em cozinhar quanto financiar banquetes de prasada para aqueles que não podiam cozinhar, eles davam doação. Enfim, cada um pode ajudar, né, de acordo com a sua capacidade para propagar esse movimento do Senhor Chaitanya e Nityananda. Então, é assim, eu acho que a gente recebe misericórdia do Senhor Chaitanya e Nityananda, fazendo parte desse movimento, participando. Exatamente, somando nesse movimento de Nityananda, Chaitanya e de Srila Prabhupada. Aí o mantra Chaitanya Dasa de Porto Alegre está aí. Hare Krishna, mantra Chaitanya, reverências, quanto tempo? Já, vamos ver quem está por aqui. Alexandre Lima, acho que eu já comentei, Lila, Radbhuvan, Yada, Fernando, Marcelo, tem um pessoal que também não comenta, mas que está por aqui, Ricardo, não sei se ele mandou alguma coisa, mas está aqui online, Ana Beatriz, Rangel, Marcos Hanuman, Govinda cumprimentou, né, foi o que fez a pergunta aqui, Rama Saka também mandou reverências para nós, Mantra Chaitanya, Fernando Araújo, Marcelo Magalhães. Então, pessoal, aproveitando, fazer uma propaganda aqui do mês de março, nós vamos ter aqui em Vrajabhumi alguns retiros bem especiais, né? Em especial, vou falar de dois, tem mais, mas a gente queria compartilhar com vocês dois muito, muito especiais, muito doces, que vão acontecer no dia 22 a 24 é o primeiro deles, é um retiro de imersão no Chaitanya Charitamrita, então uma oportunidade de estarmos juntos em associação estudando Chaitanya Charitamrita a partir de um material de estudo elaborado por Swayam Bhagavan Keshava Maharaj, então um material que permite uma compreensão de forma mais clara, mais facilitada, mais acessível. É uma apostila da Bhakti School, né? A gente assim está conectado com essa escola e vai estar compartilhando com os retirantes assim, esse material que é incrível para poder estudar todo o Chaitanya Charitamrita, tem uma fonte de inspiração. Claro que nós não vamos ler verso por verso, mas a gente vai ter uma visão geral de toda a obra e vamos passar por toda ela, vamos estudar toda a obra. Então, vale muito a pena fazer esse estudo e já temos a presença confirmada de Vaishnava Kripa, Divya Sinha, Rasananda Prabhu, Paravyoma Prabhu, Bhagavan Das e Govinda Gopala. E a Mohin também vai estar aqui com a gente, né, com vocês. Servindo. Então, não percam esse retiro. E assim, vale lembrar que em março, assim, Vrajabhumi está fazendo um preço assim, muito especial, muito acessível, justamente para que todos possam participar desse retiro do Senhor Chaitanya, que vai culminar no Gora Purnima, que é o dia 24, aqui, onde depois nós vamos descer, opcional, obviamente, mas quem quiser pode estar descendo e ainda participar do Gora Purnima na ISKCON Rio. Tá bom? É um prato cheio. E no final de março temos Semana Santa, já com a presença confirmada de Rasananda Prabhu e Paravyoma Prabhu também, que vão estar aqui com a gente. Haribol. E vamos ter um pouco maior, né, do dia 28 ao dia 31, então
oportunidade de passar um dia a mais aqui em Vrajabhumi. E assim, condições bem especiais mesmo. Também. Entre em contato com a gente vai ter um prazer de receber vocês aqui nessas 2 datas tão especiais aqui para Vrajabhumi. Isso, é para todo mundo vir, inclusive esse retiro de Páscoa do dia 28 ao 31, além da parte de estudo filosófico, vai ter também muitos momentos de relaxamento, aula de yoga, yoga nidra também, relaxamento profundo, roda coletiva de reiki. Então, momentos de relaxamento, de paz, tranquilidade, inclusive é a oportunidade, se quiser trazer uma pessoa de fora que quer conhecer o movimento, mas ainda está se aproximando, está no começo, vai ser a oportunidade onde a pessoa vai conseguir ter acesso tanto a conhecimento transcendental, às práticas do dia a dia no templo, mas também a momentos de relaxamento, de tranquilidade, dessa parte mais holística, de visão de autocuidado. E mesmo o retiro do Chaitanya Charitamrita, eu particularmente fiz, quando fiz esse curso online pela escola, ele, assim, os alunos tinham devotos assim sêniores, né, assim, não, assim, da minha idade, né, mas enfim, que já conhecem o movimento há mais tempo, e tinha pessoas novas que nem iniciadas eram, estudando Chaitanya Charitamrita, porque o Swayam Bhagavan Keshava Maharaj, um discípulo de Kadamba Swami, um dos diretores da School of Bhakti, de Radhadesh, da Bélgica, né, mas como se diz, aquele local, Bhaktivedanta Manor, né? Ele tem uma capacidade de tornar o conhecimento profundo, filosófico, muito acessível para as pessoas, de uma forma muito simples. Então, é uma característica bem interessante desse material. E, como eu disse, né, pessoas novas, assim, que nunca leram o Bhagavata, nem o Bhagavad Gita completamente, estavam já se conectando com o Chaitanya Charitamrita. Então, vale muito a pena, porque é uma forma muito acessível de passar esse conhecimento, ao mesmo tempo profunda, né, como pessoas que já conheciam a filosofia como eu, um pouco, enfim, puderam se aprofundar mais, né? Sim, Okay? Esse mês ninguém vai ficar de fora, então nos contatem, tem muitas condições especiais de verdade, queremos a associação de todos e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Eu vi aqui que a Nanda Daini entrou, mas eu acho que ela não está mais. Entrou, sim. Comentou ali, mandou um oi, Haribol. Bom, então é isso, já passamos do horário aí, Isso. Pedimos desculpas, porque a gente também entrou um pouquinho atrasado e nos empolgamos aqui, mas agradecemos demais a atenção de vocês e pedimos desculpas por qualquer falha na tentativa de transmitir esse conhecimento. Qualquer ofensa e muito todas obrigado. As glórias estão a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai, reverências, Hare Krishna, muito obrigada, ISKCON Rio, todo mundo online. Haribol. E quem vai assistir depois também. Reverência. Jai, Srila Prabhupada.